E tem uma pessoa aqui conosco que vai dizer para você o que aconteceu naquele domingo à tarde, na vila. Você vai saber agora com ele o nome da vila. E quem está conosco? Mas meu nome é Werner Nascimento, algumas pessoas já me conhecem. Antes de entrar no meu testemunho, do qual ela descreveu aí, como foi o evangelismo, eu sou um pouco prolixo, né? Eu quero agradecer. Eu nem sei o que é prolixo. Prolixo é uma pessoa que não sintetiza. Ele precisa pré-escrever, entendeu? Para depois chegar ao... Vamos ajudar os nossos telespectadores, né? Tanto quanto a É aquele que dá rodeios, é aquele que dá rodeios. E eu gosto de dar rodeios para chegar a uma conclusão. Pois bem, antes de entrar no meu testemunho, da forma que ela descreveu aí, a forma que Deus me alcançou, eu quero agradecer por essa conversa amistosa, cortês, educada. Amistosa é coisa de jogo. Eu já peguei com essa conversa agradável, amistosa, cortês, educada, fraterna, né, teológica e, por fim, bíblica. É uma satisfação do canal, da sua pastora, receber o Werner Nascimento. Tudo começou no domingo, à tarde. Eu não tinha nenhuma ligação com religião. Pelo contrário, eu não gostava de religião, por conta da minha criação. Eu morava ali na Vila de Zezinho, algumas pessoas conhecem, um lugar periférico, que não existe mais, as casas, infelizmente, caíram. Recentemente foram demolidas de vez, né? Isso, recentemente foram demolidas, né? Essa palavra aí que ela usou. Uhum. E eu morava ali, residia ali, e num certo domingo à tarde eu estava assistindo um jogo, como ela descreveu bem, ela foi evangelizar aquele bairro. E eu lembro-me que quando eu ouvi os bates ali na porta, ela tem uma mania de... A porta do Erle, perdoe-me, Erle, só para esclarecer, estava assim, nós chamamos de encostada, ela entreaberta é a palavra correta. A porta da casa do Erle estava entreaberta, quer dizer, não toda fechada, nem toda aberta. E aí eu cheguei e empurrei a porta, né, abri a porta, literalmente sem permissão, sem gritar por ninguém. Por quê? Não façam isso. Era uma atitude muito imprudente da pastora menina de 22 anos da época, né, que chegava invadindo as casas sem permissão. Eu acho que eu me sentia muito, assim, à vontade. Morava no bairro, nascida e criada na periferia. Então, eu digo, estamos juntos, é todo mundo família, porque aqui no nosso bairro as casas ficam de porta aberta, né? Assim, todo mundo, assim, qualquer pessoa tem acesso à sua casa, pelo menos na rua onde eu morava. Mas, imprudentemente, eu invadi a casa do Erle. Isso, e nesse dia a primeira impressão foi assustadora, porque eu não esperava. Mas depois... Assustadora e encantadora. Lembrando que eu era uma menina virgem, solteira, eu já sou casada. O Hélio é casado com a minha irmã, ele era ser bispo. Ele é meu cunhado também. Pois bem, né? Ela entrou, mas invadiu. Foi encantadora. Foi muito encantadora. E eu vou chegar nessa parte aí, porque assim, a primeira foi assustador, porque como ela disse, ela tinha esse jeitinho dela, né, de invadir as casas. E eu estava sentado assistindo o jogo, eu fui pego de surpresa. E aí... O fato engraçado dessa situação é que antes a minha avó já tinha ido atrapalhar, né, eu assistir o jogo por várias vezes. E nisso... Tá focada aí. E nisso eu já estava chateado com aquela situação por ela ter ido 2 vezes lá atrapalhar o jogo de futebol. E na terceira vez eu ia praguejar, eu ia falar palavras inadequadas, né? Palavras de baixo calão. Acredite. Eu ia me direcionar à minha avó, desse jeito, da forma que vocês estão assistindo. Mas quando a pessoa invadiu, eu me assustei, porque foi uma invasão, de certa forma. Depois que eu olhei atentamente, né, a pessoa, eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida, realmente eu fiquei encantado, e poxa, parece que eu tinha visto a primeira mulher bonita na minha vida. E provavelmente naquela época, Elimar, foi o que aconteceu, porque eu não era de sair. Eu ficava em casa com meus amigos, então não tinha contato com mulheres bonitas. O primeiro contato foi com a pastora Ediane. E nisso foi quando começou o evangelismo, desse jeito mesmo, pode acreditar. Foi a forma que ocorreu comigo. Ela errou o endereço da casa, ela ia invadir a casa de tio e invadiu a minha casa.
E O moço já ganhou agora um terceiro nome. Itinho, é o apelido dele, né? É o apelido dele. Eu chamava de Messias, Wilson e agora Itinho. Era o apelido dele. E aí ela invadiu a minha casa, entregou um folheto, só que aí no folheto, eu querendo um pouquinho ficar na presença dela, né? Percebi que não tinha um endereço, e eu fui até ela, porque ela estava à procura do Itinho, né? Depois da gente ter batido um papo, foi rápido o meu contato com ela, e eu disse, olha, não tem nenhum endereço, mas eu quero saber onde é o endereço, eu tenho interesse, né, de conhecer a igreja. Eu fiquei muito surpresa com o interesse dele, né? Assim, à primeira vista, eu não sabia que o interesse era secundário. Porque Deus tinha me concedido, graças aos olhos do Wesley, né? Que ele havia me achado, assim, uma jovem bonita. Então, eu tô aqui, invadindo outras portas. E enquanto eu invadia, eu descobria que não era a casa do tal Messias, que se chamava Wilson, que também é Itinho. O que eu fazia? Eu aproveitava que eu já tinha invadido e evangelizava aquela família daquela casa. Quando eu invadi a casa do Hélio, então eu o evangelizei, falei de Jesus para ele, dei um folheto. Eu estou invadindo uma outra casa, quando ele chega, moça, eu olhei para ele e ele disse, esse negócio não tem endereço, onde fica a igreja? E aquilo foi muito impactante, uma resposta de Deus para aquele momento, para aquele trabalho evangelístico, porque eu olhei para aquele menino e pensei, uau, ele está interessado em saber onde é a igreja, então ele vai para a igreja. E nós combinamos, eu intimei, disse, olha, eu quero ver você na igreja hoje, 7 horas da noite. Exatamente, né? Estava interessado, na verdade, era na própria pessoa dela, né? Vamos ser sinceros aqui. Sim, eu gosto dessa sua eu não posso negar isso. Foi a forma que Deus me ganhou para Cristo, foi através desse encanto que eu tive por você. Lembra de Oséias? Lembro. E em Oséias diz o quê? Eu só não lembro do que ele me falava, né? Mas é o livro do profeta Oséias que diz que nós somos... sim, cordas, né? Cordas humanas. Isso. Deus sabe o que você diz na igreja. Eu achei engraçado, que se fosse um homem que estivesse do lado. Então, se fosse um homem, provavelmente eu não era evangélico, entendeu? Porque, primeiro, não ia ter encanto. Segundo, ia dispensar rápido. Terceiro, já estava chateado pela invasão. Digo, o cara invadiu minha casa para entregar um folheto. Então, Deus sabe a forma de trabalhar, ele tem seus meios. E o meu que Deus trabalhou foi dessa forma. Ele trabalhou na vida da pastora Edilane, foi naquela tarde de domingo, não me esqueço nunca, entregou um folheto, o folheto não tinha informação cabível, eu fui até ela e disse, onde é que fica essa igreja? Porque aqui não tem a localização. Por falta de recursos, viu? Já vamos sinalizar que nós não tínhamos recursos financeiros. Exatamente. Então não tinha carimbo. Isso. Aí eu fui até ela e disse assim, onde é que fica essa igreja? Porque eu tenho interesse de visitar a igreja. A primeira vez que ele visitou uma igreja evangélica. Foi, nunca tinha ido para a igreja católica, para a igreja evangélica. Eu não fazia nem ideia como é que era isso. Eram 16 horas da tarde, talvez um pouquinho mais, não era? Era 4h30, era por aí, 4h30, 4 horas da tarde, porque foi quando começou o jogo. E aí eu sei que ela me entregou a informação direitinha, eu disse a ela, dei minha palavra, disse, não, pode ficar tranquilo que eu vou, você é um dos primeiros. E fui um dos primeiros, se não fui o primeiro, porque só tinha eu. O que mais me surpreendeu esse detalhe. Eu estou vindo para a igreja, eu estou vindo, né? A gente vem a pé para a igreja, era pertinho, próximo. Então, estou indo a pé para a igreja. E num determinado local ali, nós chamamos na transmissora da rádio, que é uma rua T, onde fica ali. E aí, nós nos encontramos naquela rua que se chama Francisco Benevides do Rosário. Eu estou vindo para a igreja e aquele moço vem de bicicleta e fica do meu lado. E ele me acompanha e está do meu lado de bicicleta. E eu grito, eu não percebo que ele está me acompanhando e grito, ei, você moço da tarde que eu evangelizei. Você não se lembra não? Você tem um compromisso com Deus e comigo, viu? De ir hoje para a igreja. O Eli me surpreendeu quando disse, mas eu estou indo para a igreja agora. Você está indo para a igreja? Meu Deus, jovem, você está mais crente do que muito crente. Não vai dar das 19 horas ainda, não é 19 horas ainda, e você está indo para a igreja? Eu pensei, meu Deus, esse moço vai ser um cefeiro. E o que aconteceu, você de bicicleta e eu a pé? Eu tive a honra, o privilégio de poder levá-la, né, na garupeira.
Fiquei até surpreso de Eu embora. esqueci a chave da igreja. Exatamente, ela acabou esquecendo a chave, pediu uma carona, a gente retornou para casa da mãe dela. Chegando lá, eu me dou de frente com a mãe dela, que é Ilza, que agora é minha sogra, me olhando dos pés até a cabeça. Aquele olhar dela, eu percebi claramente, eu acho que não precisava ter sabedoria para ter discernimento de que ali era um olhar de julgamento, porque eu era uma outra pilha, não se vestia bem, e eu vi aquele olhar dela e disse, meu Deus do céu, tipo assim, o que a minha filha está fazendo com esse trombadinho? Com esse favelado. Um olhar de julgamento. É um olhar de julgamento que até eu teria no lugar dela. Eu conhecia ele, né? Eu sou uma menina, eu vivo com os meus pais, já contei pra você a minha história, estou indo para a igreja. E volto trazida de carona na bicicleta de um jovem que ninguém conhece. Minha mãe reagiria dessa forma, e acredito que a mãe de qualquer um de vocês, que a filha, né, da pessoa aparece numa garupeira de alguém que não conheça, maltrapilha, mal vestido, né? Esquisito, é claro que ela ia olhar dos pés até o último fio de cabelo. E essa foi a reação de Ilza, né? Aí pra onde que esse menino? Aí ela foi, eu lembro muito bem das palavras, ela disse assim, esse aí vai ser crente, mãe, esse aí vai ser crente. E ela, amém, glória a Deus. Eu disse, mãe, eu muito feliz. Mãe, esse aqui já vai ser crente, já é o nosso próximo membro. Foi, eu lembro que essa foi as palavras dela diante da mãe, né? Que se assustou quando me viu. Não, mãe, esse é crente e já. E ela foi e disse, não, esse aqui vai ser crente, mãe, esse aqui vai ser crente. Pronto, pegou a chave, a gente foi para a igreja, e aí foi meu primeiro culto. Foi profético, eu não aceitei você Jesus. Chegar cedo. Foi, cheguei antes das 7h30, era 7h30 o prazo, você tinha me dado, eu cheguei às 7 horas. Na verdade, tinha saído de casa às 6h30, irmã, só para você ter uma ideia. Viu quanto encanto? Se fosse um homem, meu amigo, pode ter certeza que eu estava em casa de paz, assistindo futebol, e não estaria... Aí aqui entra uma coisa surpreendente de Deus. Porque onde nós morávamos, no bairro onde moramos, Deus estava movendo, o que moveu na vida do Hélio, em que eu fui à procura do endereço de um senhor e acabei invadindo a casa do Hélio, Deus tratando, cuidando e trazendo o Hélio para fazer de o Hélio um cefeiro de Cristo, um obreiro do Senhor. E em outra parte da nossa cidade,